Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Gabriela Savalai Figueiredo, artista visual, escritora e também professora de arte, e esse é o canal GSF Arte. No vídeo de hoje, eu vim falar para vocês sobre a segunda etapa da preparação da tela para a pintura, que é a parte do esboço. Esse vídeo, inclusive, faz parte do meu projeto Morro Grande na Rota Tropeira do Sul do Brasil, que foi contemplado pelo edital de arte e cultura aqui do município de Morro Grande, né, pela lei do Paulo Gustavo. Então esse vídeo ele é promovido tanto pela Secretaria da Cultura aqui do município de Morro Grande, quanto pelo Ministério da Cultura Federal, né, do Brasil, tá certo? Dito isso, é importante que eu fale para vocês que não há uma única maneira de passar um esboço para uma tela, tanto que eu vou mostrar para vocês 3 técnicas diferentes que eu utilizo para transferir os esboços realmente para a tela, ok? Sendo que uma delas eu vou passar mais detalhada, porque ela é mais cheia de detalhes, né? Que é da transmissão do computador imprimir em efeito cartaz para depois passar para a tela. Então, essa em si eu vou me demorar um pouco mais explicando para vocês. Mas então agora vamos deixar de enrolação e logo para o que interessa. Vamos mudar o ângulo dessa câmera. Então, para mostrar as opções que temos para passar um esboço para uma tela, eu vou utilizar exemplos meus que já foram usados, né? Já foram feitas algumas telas, ok? Então, o primeiro tipo de esboço que a gente pode fazer é fazer uma miniatura em uma folha sulfite normal. Eu gosto de fazer num tamanho um pouco maior. Tem pessoas que fazem os quadradinhos pequenininhos. Eu acho que fica ruim para colocar alguns elementos na composição. Então eu prefiro aproveitar o máximo espaço que tem nesse papel para já ter uma noção mais correta, né, das proporções e tudo mais. Então a gente pega o tamanho da tela e diminui para caber dentro do papel, estando na proporção correta. Aí entra a aula de matemática em questão de escala, ok? Mas eu vou deixar aqui na tela a continha, né, com um exemplo, para vocês saberem fazer na casa de vocês, ok? Então, esse é o primeiro tipo. E aqui vocês conseguem ver dentro desse quadrado que tem a regra dos terços, tá certo? Que já deixa mais ou menos quadriculada a nossa obra. Essa regra dos terços a gente repassa para a tela para saber aonde vai ficar cada elemento e mais ou menos a proporção dele. Vocês podem ver que essa vaquinha, por exemplo, eu fiz uns riscos aqui dividindo mais ou menos esse quadrado maior aqui do canto para saber a posição e o tamanho que ela ia ocupar na tela. Então, o traçado na tela em si com essa técnica é a mão livre. Então, por isso que a gente precisa desses pontos, esses traços de referência, essas medidas, ok? Então, aqui eu fiz várias telas assim. Então, eu ia deixando anotado o tamanho certinho, né? Qual que era a referência, para depois eu não me perder. Então, aqui estão alguns exemplos. Eu vou deixar também as telas finalizadas aí, passando no vídeo para vocês verem, né, a diferença. Então, todas essas aqui eu fiz assim. Eu fiz os traços, podem ver que aqui tá bem marcado. Repeti esse quadriculado na própria tela e depois fiz o desenho à mão livre na tela. Esse segundo modo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já utilizo quando são telas muito cheias de detalhes, ok? Utilizava porque agora eu tenho um modo que eu vou mostrar para vocês também que facilita a minha vida. Mas aqui, por exemplo, era uma tela grande. Inclusive, essa foi a terceira tela que eu pintei na minha vida. E aqui eu fiz todo o estudo, marquei também, mas só por via de saber onde eu queria colocar, porque eu recortei os papéis e colei já do tamanho que a tela era, ok? E já fiz o desenho também do tamanho que eu queria que ficasse na tela. Então, tudo isso aqui eu já fui fazendo tudo do tamanho correto. Algumas árvores, algumas marcações que não necessariamente eu precisava passar daqui para a tela, eu deixei. O morro eu fiz assim certinho também, porque é um morro bem característico aqui, é o Morro da Janelinha, aqui do município de Morro Grande. Então, tudo eu quis fazer já do jeito que ficava. Então, essa é uma técnica boa para isso.
Você recorta os papéis cola do tamanho que você quer que fique já do tamanho da sua tela e já faz o esboço do tamanho correto da tela. E para passar na tela, a gente usa o lápis 6B como um modo de transferência. Então, aonde tem o traço na frente, eu passo o lápis atrás, ok? Eu não recomendo a utilização de carbono porque pode manchar. Então, essa técnica do lápis, ela é mais fácil, a gente só coloca onde tem traço mesmo e fica 100%, ok? E por último, uma técnica que para mim é mais recente, mas nem todos têm, que é o desenho digital. Então, eu faço o rascunho com a mesa digitalizadora, ok? Então, já do tamanho certinho também que eu quero. E depois eu imprimo com o Word no modo cartaz, né? Colo as opções e também passo o lápis grafite atrás para transferir para a tela. Então, essas aqui já são duas obras desse projeto, né? Do Morro Grande na Rota Tropeira do Sul do Brasil. Então, já são exemplos atuais para vocês, que eu fiz o desenho, que eu fiz o esboço na mesa, no computador, e depois imprimi para transferir para a tela. Bom, para mostrar para vocês como a gente faz, né, a impressão do rascunho e depois transfere para a tela, eu vou estar utilizando esse rascunho, que inclusive é para esse projeto, Morro Grande na Rota Tropeira do Sul do Brasil. Ele inclusive teve a interferência dos meus seguidores do Instagram, que ajudaram eu a decidir aonde ficaria algumas coisas em si. Então, caso tu não me siga, vai lá dar uma olhadinha, vou deixar meu Instagram aqui na tela, é @gabrielsf.arte, ok? Lá, como eu disse, você muitas vezes me ajuda a decidir algumas coisas nos desenhos, ok, nas minhas artes. Recebe algumas dicas mais curtas que eu não passo aqui no YouTube e muitos outros conteúdos. Além, é claro, de acompanhar a minha arte e o meu processo artístico, ok? Mas voltando, então, eu vou utilizar esse rascunho e a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o Word ele tem um tamanho máximo para impressão de cartaz, que vai estar aparecendo aqui na tela nesse exato momento. Então, caso a sua tela seja maior, como a minha é nesse exemplo, que esse tamanho, a minha é 50 por 80 centímetros, você vai ter que fazer uma coisinha específica que é dividir essa tela no meio. Então, você faz um risco bem aonde é a metade da tela, ok? Utilizando o aplicativo de desenho que você usa. Eu utilizo inclusive o Krita, né, tanto para minhas artes digitais quanto para fazer alguns rascunhos para as telas, e recomendo muito ele é um aplicativo muito bom, ok? Então, o primeiro passo feito, caso sua tela seja maior que esse tamanho, é esse daqui, de dividir no meio. Depois a gente vem aqui para o Word, ok? E o primeiro passo que a gente vai fazer é lá no Layout. A gente vai arrumar as margens, colocar tudo em 1,27, ok? Que é só para realmente a gente ter um tamanho de margem igual em todos os lados. A segunda coisa é arrumar o tamanho de acordo com a sua tela. Como eu disse, se a sua tela for maior que esse tamanho que o Word permite a impressão de cartaz, você vai ter que dividir no meio. Então, a largura, que era 80, vai ficar 40, ok? E a altura, ela continua a mesma, ok? De 50, no meu caso. No seu caso, você faça as contas certinho. Dou um ok. Agora eu já tenho um tamanho específico. Agora vamos inserir então a imagem do nosso desenho. Pronto, acabei de incluir a imagem, ok? E nós vamos arrumar ela no tamanho que a nossa folha está aqui. Inclusive, faça sempre o seu rascunho já na proporção da tela certinho, tá? Que isso facilita depois na hora de passar, tanto aqui para o Word quanto realmente para a tela. Arrumado o tamanho, a bolinha já ficou aqui certinho, a linha ficou escondida, mas tá aqui certinho no tamanho do papel. A gente vai para a parte da impressão, ok? Então, vem em imprimir, propriedades de impressora, configurar página
E aqui a gente tem essas opções. Eu venho na barrinha e puxo para o lado, vai ter ladrilho barra cartaz. Aqui a gente vai ver a quantidade de folhas que a gente precisa para o tamanho da nossa tela em específico, ok? Lembrando que a folha sulfite, né, a A4, ela tem 21 por 29,7 centímetros. Então, você vai dividir o tamanho da sua tela dentro desse tamanho. Lembrando sempre de deixar um espaço sobrando nas folhas, para não dar erro, ok? Então, a minha aqui em específico, ela vai ser dividida em 4, ok? Você vem aqui em especificar e coloca aqui a quantidade que você quer, ok? Dá até para dividir em 16, mas no meu caso vai ser 4. Aqui, para mim, já dá, porque 29,7 mais 29,7 dá 59,4. E 21 mais 21, 42. Já passou ambos os lados da minha tela, ok? Aqui, em tamanho do papel da impressora, a gente deixa 4, porque é o tamanho do papel que a gente vai utilizar. E tamanho da página, a gente vai modificar. Vem em personalizado e a gente vai colocar o mesmo tamanho que a gente colocou lá, só porque em milímetros, ok? Aqui está o tamanho máximo que é permitido, tanto da largura quanto da altura, ok? A altura é sempre maior. Então, caso o seu desenho, a largura dele caiba dentro desse número aqui, você pode só inclinar ele, né, e deixar ele deitado aqui na folha, aqui em pé, ok? No meu caso, a largura virou 400 milímetros e a altura virou 500 milímetros. Dou um ok e aqui já tá tudo certinho. Agora, dou um ok novamente e coloco em imprimir. Impressa a primeira parte, a gente vai puxar o outro lado, né? Quem a tela for maior do que o tamanho permitido. E vamos fazer o mesmo processo. Vem em imprimir, propriedades da impressora, configurar página. É para ficar tudo como estava antes. Caso esteja diferente, vocês arrumam de novo. Né? O tamanho aqui da quantidade de folhas, o tamanho do papel na impressora A4 normal e o tamanho personalizado em escala. Dou um ok e imprimir de novo. Aqui eu já fiz duas impressões, tanto daquele que eu mostrei para vocês, quanto de outra tela que eu vou fazer, que é uma figueira, ok, com os tropeiros embaixo. E aqui, então, estão todas as partes. No total, deram 8 partes, né, porque cada metade a gente imprimiu em 4 folhas. As folhas, então, elas vêm com marcações nas laterais, por isso que eu falei que é interessante sempre ter uma sobra no papel também. Paste significa onde vai ter a cola, e recortar é recortar. Então, sempre que tiver escrito recortar, a gente recorta essa fitinha, ok? E aonde tem cola, a gente vai passar a cola, ou como eu faço depois, só unir com os pedacinhos de fita crepe, para não atrapalhar na hora de passar o grafite aqui atrás. Então, agora eu vou recortar todas as partes que precisa ser recortada. Bom, está tudo recortado agora com a fita crepe. Como eu disse, eu prefiro a fita crepe, a cola. Então, eu corto pedacinhos pequenininhos mesmo, que é só para fixar. E agora a gente vai brincar de quebra-cabeça, ok? Então, você vai ver qual imagem encaixa onde. Então, paste fica para baixo, ok? E eu coloco a fita crepe sempre nos espaços vagos. Então, aqui, por exemplo, tem um espaço vago. Procuro sempre colocar mais uma cada ponta e uma no centro, ok? Quando não dá, tipo aqui, eu até poderia ter botado aqui, mas depois eu faço um reforço aqui nesse pedacinho. Então, é isso que eu vou fazendo até unir todo o quebra-cabeça, ok? Então, aqui já vem outra e assim sucessivamente. Bom, aqui então terminei de colar toda a arte. Essa é realmente uma tela bem grande. E o que eu vou fazer agora é virar esse papel para trás, ok? E ir passando aonde eu vejo que tem o desenho. Quando você achar que já terminou todo o traçado, né? Já passou o lápis em todo o traçado, você levanta a folha e olha contra a luz, porque daí você vai ver certinho aonde está o desenho.
Esse processo eu também faço quando eu faço o desenho grande à mão livre nos papéis também, tá, gente? Então é o mesmo processo, fica até mais fácil de visualizar, porque a marca do lápis fica bem forte na parte de trás, mas qualquer coisa é só levantar contra a luz que você já vai ver os traços e saber aonde você tem que passar o lápis. Bom, já terminei de riscar toda aqui a parte de trás, ok? E agora a gente vai pegar a tela e encaixar. Gente, a tela é muito grande, tá? Então não tem como eu mostrar ela certinho pra vocês. Mas aqui a gente organiza mais ou menos. Eu ainda faltou uma bordinha aqui, porque as bordas acabaram sendo recortadas pela impressora, mas não tem problema nenhum. Aqui a parte de baixo eu encaixo certinho, porque tem uma sobra tanto na parte de baixo quanto na parte de cima de papel. Lembra que o papel era maior do que a tela? Então, eu encaixo aqui certinho até onde vai ir o rascunho e colo a duas extremidades, essa parte de baixo aqui e o outro lado a parte de cima aqui no canto, para esse desenho não andar, ok? E depois é só traçar com o lápis. Gente, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que o lápis que vocês forem pintar aqui a parte de trás do desenho, ele precisa ser graduado, tá? Ou seja, pelo menos um 6B para cima. Porque a tela, ela é mole. Então, ela é bem difícil de pegar o pigmento do grafite. Então, do 6B para cima, fica mais fácil de passar o traço para a tela. Agora, então, que eu já colei tudo certinho, eu vou começar a riscar o desenho. Vou passar um traço aqui para vocês verem que vai pegar ali na tela. Tá vendo o traço aqui? O bom de colar essas bordas é que eu consigo movimentar aqui, erguer e depois eu abaixo, fica no mesmo lugar. Então, para ir conferindo se tá todos os traços certinhos, se eu não esqueci de nada, ok? Então, esse vai ser o processo de passar o esboço para a tela inteira. Bom, pessoal, então terminei de passar o risco para a tela, vocês podem ver. A minha mão chega a ficar pequena perto dela. Então fica assim, tá? Se você quiser reforçar algum traço, agora é a hora, ok? Porque a terceira parte da preparação da tela é a queima, ok? Então é o que eu vou ensinar no próximo vídeo para vocês, tá certo? E a queima, ela tapa um pouco o esboço, então é bom que ele esteja bem aparente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas técnicas de esboço que eu trouxe para vocês, ok? Vê aí qual que se adapta melhor à sua técnica de desenho, né, o estilo de pintura que você vai fazer, se ela é mais simples ou é mais detalhada, e aplica do lado daí, tudo bem? Se você gostou, então, deixa um like aqui para apoiar o vídeo e o canal. Se inscreva para saber mais dicas, tanto de pintura quanto de desenho. A próxima técnica que eu vou ensinar aqui, que é o terceiro passo, será a queima da tela. Então, não deixe de se inscrever, né, e ativar o sininho também para ver os novos vídeos que vão vir por aí. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.